Muito bom, estamos agora no 433, que é um desenho muito gigantesco. Eu vou deixar aqui à vista enquanto eu faço a leitura, meus caros. Então, diz aqui, os tanques A e D são de grandes dimensões. E aí temos o A e o D. Essa informação é para garantir que a carga cinética seja zero. E o tanque C, ele é pequeno, de pequenas dimensões, mas o nível 4 permanece constante. Ele coloca NC, nível constante aqui no 4. A bomba B tem NB 80%, então o rendimento dessa bombinha aqui, 80%. Recebe 11 kW do motor elétrico e tem carga manométrica 20 metros. Então veja, ele está fornecendo para nós a potência dessa bomba, não? E isso já nos garante alguns cálculos. Mas vamos continuar. E aí ele fala que a perda de carga de 0 a 1, que seria desse ponto, perdão, de 0 a 3, né? Até esse ponto aqui, vale 3 metros. Depois de 4 a 5, nessa queda aqui nesse tanque menor, vale 0, então não tem perda de carga aqui. E de 6 a 7 temos esse trechinho com perda de carga 2, e de 8 a 9, que é esse trecho aqui. Temos uma perda de carga de 10. Bom, a primeira pergunta é o tipo de máquina e sua carga manométrica. A máquina está nesse ponto, e veja que nós temos esses tubos, né? Esses piezômetros que nos ajudam a calcular a pressão. E aí, para encontrar, portanto, a máquina, eu preciso envolvê-la nessa conta. E seria muito conveniente para nós fazer a análise do ponto 0 até o ponto 3, porque nesse trecho inclui-se a máquina. Nós temos aberto a atmosfera. O único detalhe é com relação à vazão. Aqui nós temos um diâmetro e, de alguma forma, nós vamos acabar caindo em uma complicação muito grande. Vamos ver o porquê. A hora que você equaciona, então, a máquina, você teria duas opções. Alguns poderiam ter alegado que, mas tem esses dois pontos 1 e 2, né? Sim, esses pontos me serão úteis, mas o grande problema é a velocidade aqui nesse ponto. Ele, inclusive, coloca aqui um diâmetro menor, de 5 centímetros, aqui é de 10. Então, tudo isso está levando em conta, e a referência dessa análise, veja, tem 30 metros, que é referente a esse nível dessa vazão aqui. Então, primeiro passo, eu vou equacionar, gente, a carga do ponto 0, vai passar pela máquina, HM, e tudo isso vai ser igual ao ponto 3, que é o destino final da minha análise, mais a perda de carga entre 0 e 3 que foi dado. Essa análise, ela nos permite chegar a algumas conclusões. Vamos lá. Então, a gente sabe que no ponto 0, nós não temos velocidade e está aberta a atmosfera. A única contribuição da carga nesse ponto 0 é a altura, de 30 metros. Beleza. O H da máquina nos interessa, nós queremos descobrir o que é. E o ponto 3, ele tem velocidade, é uma velocidade que eu vou chamá-la de V2 para fazer referência já a esse ponto 2, tudo bem? Como nós temos um tubo aqui com o mesmo diâmetro, a velocidade é a mesma nesses dois pontos. Então eu vou colocar V2 ao quadrado sobre 2G. Mas a perda de carga, lembrando que aqui nós temos aberta a atmosfera e ele está no mesmo nível de referência. Então a única carga que existe nesse ponto 3 é a carga cinética, por isso eu coloquei ali. E a perda de carga nesse trecho, nós falamos aqui, 3 metros, a perda de carga entre 0 e 3. Temos duas incógnitas. Eu não tenho a velocidade 2. E nem essas vazões. Em nenhum momento foi dado aqui alguma vazão. Eis o problema. Bom, agora nos resta analisar os pontos 1 e 2, que é outra possibilidade, visto que nós temos essa diferença de pressão. Então eu vou contextualizar aqui de H1, eu saio do H1, passo pela máquina e vou para o H2.
Beleza. O que nós temos aqui? Como está tudo na mesma altura e é a ponto de referência, não tem carga de potencial. Mas tem carga cinética e elas são diferentes. V1² sobre 2G mais a própria pressão P1 sobre gama. Mais o H da máquina. Tudo isso igual ao ponto 2, que tem a própria velocidade V2² sobre 2G mais a pressão em 2 sobre gama. Essa análise de colocar V2, né, faz agora sentido. Veja que eu tenho a mesma incógnita. Só que aí surgem outros problemas, né? V1 eu não tenho. E a diferença de pressão nós temos, mas eu não tenho as pressões individuais. Então, primeiro, vamos trabalhar com a relação entre as velocidades, porque V1 e V2 eu não tenho. A gente sabe que entre 1 e 2 você tem conservação de massa. Então a vazão em 1 é igual à vazão em 2. A área do tubo em 1 leva em consideração esse diâmetro, gente. Então, π d² sobre 4 vezes V1. Eu estou colocando em centímetros porque eu vou cancelar, vocês vão perceber aqui o detalhe. Na vazão em 2, eu tenho um diâmetro de 10 centímetros ao quadrado sobre 4, V2. Os parâmetros aqui são fáceis de cancelar, ó, π, 4. E aqui vai dar 100 dividido por 25. Portanto, a velocidade V1 ela é 4 vezes a velocidade 2. Essas duas relações me ajudam aqui nessas duas incógnitas. E por último, eu tenho essa diferença de pressão, que é contextualizada por meio desse fluido que está aqui em diferença, né? Temos 15 metros desse trechinho aqui, ó. Essa pressão hidrostática ela é suficiente para me dar a diferença de pressão entre 1 e 2. Então, P1 menos P2 vai dar gama vezes 15, que vem lá da equação manométrica isso, né? Nós poderíamos ter feito aqui que existe uma pressão desse fluido mais a pressão em 1 menos a pressão em 2. O fato é que dá para chegar a essa conclusão bem tranquilamente. Essas 4 equações, gente, a equação manométrica, ou a diferença de pressão desses dois pontos, a igualdade de vazão desses dois pontos, as cargas desses dois pontos e a carga de 0 a 3, porque temos informações, né, dá para usar, fecham 4 equações. 4 equações. E nós temos 4 incógnitas. Nós temos as diferenças de pressões, as velocidades, e nós queremos o HM ainda nessa história toda. O detalhe é que a diferença de pressão nós vamos trocar de uma vez só, vocês vão perceber. Por isso que parece que não tem solução, porque são 5 incógnitas, né? Tem um HM. Mas olha só, primeiramente, eu vou pegar a segunda equação e vou passar esse P2 aqui subtraindo. Nós vamos ter V1. E detalhe, né? Já vamos substituir o V1 por 4V2. Então vai ficar 16V2 ao quadrado sobre 2G. Já colocando isso aqui. Vou mandar agora P1 menos P2 sobre gama mais HM igual a V2 quadrado sobre 2G. Dessa história, veja que aqui nós poderíamos isolar justamente P1 menos P2 sobre gama igual a 15. Então essa informação eu tenho. E aí ficamos com uma relação de V2 e HM. Agora, nós podemos analisar a primeira equação, porque ela tem também uma relação de HM com V2. Para ficar um pouco melhor, nós podemos rearranjar essa equação aqui, deixando tudo em função de HM, ou deixando duas incógnitas, como preferirem. Eu posso pegar esse termo e subtrair ali, vai ficar 15V2 ao quadrado sobre 2G. Deixo o HM aqui somando. E esse parâmetro, que vale 15, eu vou mandar ele para o outro lado.
igual a menos 15. Agora, veja, hein? Eu já usei essa equação e essa equação junto desta equação. Agora falta essa terceira. Nós podemos aqui isolar o HM, ou melhor ainda, né? Para a gente já chegar logo na resposta, eu vou isolar V2 ao quadrado sobre 2G, que é esse termo. Vou mandar esse 30 subtraindo para o outro lado. Vai virar HM mais 27. Esse 3 manda subtraindo 30. E aqui nós fechamos de 4, agora duas equações. Onde V quadrado sobre 2G temos aqui 15 vezes esse termo. Então, substituindo ali, naquela igualdade, vamos ficar com 15 vezes HM mais 27 mais HM igual a menos 15. Então, 15 HM mais 27 vezes 15, 405, mais HM igual a menos 15. Juntando aqui 16 HM e tira 15, não, soma 15, né? Vai ficar 420 negativo. Já temos um indicativo de que máquina é, não? Por ser negativo, menos 26,25 metros. Essa seria a carga manométrica desta máquina. Conclusão, é uma turbina. E é exatamente essa aproximação aqui que o Brunetti deixa, 26,3 para a carga manométrica dessa turbina. Ele coloca HT, inclusive, porque subentende-se que a resposta tenha dado negativa na conta, e deu de fato negativo. Então essa seria só a abordagem para o item A da nossa conta aqui. Agora vamos ao B. Que pergunta o B? A vazão no trecho 4,5, QC em litros por segundo. 4,5, gente, seria esse trecho aqui, ó, nessa queda d'água desse tanque até este ponto 5. Nessa análise, né, que nós poderíamos aqui fazer, existe um detalhe que vai facilitar bastante a nossa análise aqui. Essa vazão que cai, ela é a mesma que entra aqui. O que está sendo dispensado dentro do tanque 4, em termos de litros por segundo, é a mesma vazão que tem que seguir aqui desse 4 para 5. Então, nós podemos calcular a velocidade 2, porque a velocidade 2, descobrindo ela, eu tenho o diâmetro, eu consigo achar essa vazão que escoa aqui, correto? Justamente por conta dessa relação que nós acabamos de mencionar, que a vazão que cai do 3 é a mesma vazão que vai fluir aqui de 4 a 5. Então, já que a vazão em 3 é igual a vazão em 5, que eu posso descrevê-la, vamos escrever assim na verdade, né? A vazão no ponto 5, no trecho 4,5, letra B, a vazão em 5 é a mesma vazão em 3, que é dado por π 10 vezes 10 a menos 2 ao quadrado sobre 4 vezes a velocidade 2. E como que é achar a velocidade 2? A gente pode aproveitar aqui o embalo que a gente veio dessa resolução dos sistemas e fechar agora o problema. Porque já que eu tenho HM, V quadrado sobre 2G vai ser igual a menos 26,25 mais 27. Isso aqui dá 0,75, não? 0,75 mais 27 vezes 20, 15. Então, V2, gente, dá a raiz de 15 metros por segundo. Isso me interessa aqui agora, porque aí eu posso já jogar os dados. Então vai ficar π vezes 100, 10 a menos 4, sobre 4, vezes a raiz de 15. E eis que chegamos
a bendita vazão em 5, porque eu tenho a vazão de queda do ponto 3. Então isso aqui vai dar π vezes 100, 10 a menos 4, dividido por 4, vezes a raiz de 15. 0,30,4, multiplicando por 1000, dá 30,4 litros por segundo. Essa seria a vazão, que é justamente o valor que está aqui na resposta, 30,4. Então essa observação simples de que a vazão deste ponto 3 entra no ponto 4 e permanece a vazão aqui tranquilamente. Não há nenhuma ramificação. Bom, feito esse, já chegamos então à vazão que ele queria, a carga manométrica da máquina. Letra C, a vazão que passa na bomba. A vazão que passa na bomba poderia ter sido respondida antes, acho, disso tudo. Por quê? Ele menciona no texto que a bomba recebe do motor elétrico. Outra maneira de dizer que é potência da bomba. E quando o assunto é bomba, nós sabemos que o NB corresponde a 100% e o N, nesse caso, para a nossa questão, é 80%. Portanto, eu vou isolar aqui o N, que é 0,8 do NB, que é 11 kW, 11.000 watts. Pois o que é o N? O N é gama Q vezes H da bomba, e tudo isso igual a 0,8 vezes 11.000. Como nós temos a carga manométrica da bomba e o fluido em transporte é a água, nós já podemos achar a vazão que passa na bomba. Essa vazão que passa na bomba é a vazão no trecho 7,8. Eu vou chamar de vazão em 8, perfeito? Porque o ponto 7 ele é meio complicado aqui nessa história. Ele dá meio que a comunicação entre algumas outras tubulações. Então aqui a gente consegue terminar o exercício. Veja que ele deu gama, já é o passo final. Então, visto que ele deu, né, que o HB vale 20, ele deu aqui, ó, tem carga manométrica de 20 metros, basta jogar os dados, minha gente. Então você vai ter 0,8 vezes 11, 10 a terceira, dividido por 1, 10 a quarta, dividido por 20, e a vazão em B dá 0,044, multiplicando por 1000, 44 litros por segundo. Seria essa a vazão. Então, lembre-se, essa letra C já era possível de ser feita, porque ele tinha dado todos os dados, independente do que a gente achou lá atrás. E está aqui, 44 litros por segundo. Beleza? E tem D agora, a cota Z. Essa cota Z seria a cota, ou a carga de potencial, né, a carga potencial desse ponto 9 em relação a esse referencial. Isso me obriga a analisar alguma coisa que vem até aqui, correto? E veja, nós temos uma pressão em 6. O ponto 4 está aberto à atmosfera. E eu tenho essa vazão aqui, nós descobrimos. Eu tenho essa vazão aqui. Então dá para descobrir a vazão que alimenta toda essa história, porque o fluido desce do 4, vai para a bomba, e ele sai do 6 e vem para a bomba. Então eu consigo descobrir aqui as vazões nesse ponto 6, ele está no nível, eu tenho pressão, eu tenho uma área, dá para achar velocidade, eu tenho ponto 6, eu tenho ponto 4, está em velocidade zero, altura tem dado, pressão atmosférica aberto, nós temos a carga manométrica da bomba, e aí fica a dúvida, temos as perdas de carga? Bom, ele deu, de 4 a 5 não tem, de 6 a 7, que seria esse primeiro trecho aqui inicial, temos, e o ponto de 8 a 9, que é o final da história, temos. Essa perda de carga nós já usamos. Então sim, nós temos todas as possibilidades para usar uma análise onde o ponto 6 é o meu início, ponto 6, a potência em 6, mais a potência do 5, que alimenta esse ponto 7, vai
acrescentar ainda aqui a bomba, então a potência trocada entre fluido e bomba vai ser igual à potência lá no 9, mais as potências dissipadas. Então, vamos colocar aqui os dados para a gente confirmar que temos tudo. No ponto 6, nós temos pressão e velocidade. Então, gama, vazão em 6, multiplicado pelo H do 6. O que é o H do 6? É a velocidade ao quadrado sobre 2G, mais a pressão ali que nós temos. Lembrando que a velocidade em 6 não está difícil de encontrar. O 5, temos o gama, temos essa vazão em 5, que foi o item B, e no ponto que eu estou analisando, não é exatamente em 5, né? Aqui temos um probleminha. Não seria em 5 exatamente, mas em 4. Eu coloquei 5 porque a vazão em 5 nós temos, e a mesma vazão em 4. Mas a minha análise real está sendo em 4, porque não tem velocidade, não tem pressão, está aberta atmosférica, temos apenas a cota, né? Vou até colocar Z2 aqui, ou Z4, né? Mais a potência na bomba. Eu já poderia colocar o valor que a gente tem aqui, né? 80% de 11, para não nos complicarmos. Deixa aqui que a gente já sabe esse valor. E o ponto em 9, não temos velocidade, está aberta atmosférica, só temos a cota. E eu tenho que achar essa vazão, que eu vou chamar de vazão em 8, justamente porque eu tenho. Aqui eu escrevi bomba, né? Mas é 8. E aqui apenas a cota, que é o que me interessa. Então, e detalhe, né? Mais a potência dissipada, que vai dar um certo trabalhinho para somar todo mundo. Então, quais são os pontos aqui que eu preciso me preocupar? A velocidade em 6 eu preciso achar. Esse cara eu não tenho. A pressão em 6 foi dado. Z4, potência da bomba, não da bomba, mas do fluido trocado. E esse aqui, esse aqui eu preciso encontrar também, que é as potências dissipadas. Então vamos lá. Como que acha V6? Nós temos que equacionar um fluxo. A vazão em 6 mais a vazão em 5 dá a vazão em 8. Veja que a vazão em 5 nós temos e a de 8 eu também encontrei. Conclusão, a vazão em 6 seria 30,4 menos 44. 30,4 menos 44. 44 menos 30,4. Que em litros, né, vai dar isso aqui. Então eu vou escrever 13,6, 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Como ele me dá a área, eu posso concluir então que isso aqui vai ser igual a 30 centímetros quadrados vezes V6. Ok? Área vezes velocidade. Então o V6, pegando esse parâmetro, multiplicando por 1 10 a menos 3, dividido por 30 10 a menos 4, vamos chegar a essa velocidade, 4,53 metros por segundo, gente. Com essa velocidade eu já desconto então esse ponto, já sei ele valor. Vazão em 6 de brinde também temos. Vazão em 5 temos. Vazão em 8 temos. Potência temos. Falta achar isso aqui, certo? Como é que a gente vai calcular essas dissipadas agora? Eu preciso analisar ponto a ponto. Então vamos lá. Eu tenho a potência dissipada no trecho 6, 7. Vai ficar gama, vazão 6, vezes a perda de carga nesse trecho, que foi dado para nós 2 metros. Aí temos a perda de carga entre 4 e 5 é 0. Não temos essa perda de carga. Temos agora o outro trecho de perda de carga, que é o mais longo aqui, 10 metros, é o de 8 a 9. Aí gama, a vazão 8, vezes 9. Perdão, vezes 10, né? Que aqui a perda de carga é 10. Feito isso, gente, nós temos as vazões, 10 a quarta. O Q6 nós encontramos aqui no meio do caminho, 13,6, 10 a menos 3, vezes 2. Então isso aqui nos dá
10 a menos 3, vezes 2, 10 a quarta. 272 seria a potência. Aqui 10 a quarta. A vazão em 8. 44, 10 a menos 3, vezes 10. Então, ó, 10 a terceira. Corta aqui, vai sobrar um 10. 10 com 10, 100. 4.400 watts. Essa sendo a potência, nós podemos somar as duas e colocar aqui já. Espero que tenha ficado claro. A ideia era organizar o máximo possível essa questão. Agora vamos substituir os dados e isolar o Z. Eu tenho então feito essa pausa. Vamos usar só essa última linha aqui. Então eu tenho 10 a quarta, vezes a vazão em 6, que é 13,6, 10 a menos 3. A velocidade em 6, 4,53 ao quadrado sobre 20, mais a pressão em 6, que foi dado para nós aqui no desenho, 80 kPa. Ok? 80 kPa, gente, é 8, 10 a quarta, né? Dividir pelo gama, que é 10 a quarta. Mais 10 a quarta, que multiplica aqui 5, 30, 10 a menos 3, 30,4, 10 a menos 3, vezes a cota, que é 2. A potência, 0,8 vezes 11.000, que é esse cara aqui, 8.800. Aqui temos essa incógnita, eu vou juntar aqui a potência dissipada, gente. Vai ficar 4.400 mais 272, que vai dar 4.672, mais o tal do gama Q8Z, ok? Gama Q8Z. Comprido, não? Eu vou efetuar esse cálculo aqui para dar uma limpada na minha sentença. Você pode ir conferindo aí as substituições. Vezes 10 a quarta, vezes 4,53 ao quadrado, dividido por 20, mais 8, fecha parênteses, mais 10 a quarta, vezes 30,4, 10 a menos 3, vezes 2, mais 8.800, menos 4.672. Dá esse valor horrível. E eu tenho que passar dividindo, gente, o gama, dividido por 10 a quarta, e divide pela vazão, 8, divide por 44, 10 a menos 3. E aí chegamos a 13,55 metros. Essa é a cota. E veja que aqui no Brunet ele coloca 13,6 metros. Chegamos à resposta. Qual é o ponto aqui que eu acho interessante para resumir essa questão? Esses tiques aqui que eu faço, né, do que eu tenho, vai me ajudando mais ou menos até onde eu tenho que buscar informações. Ao longo da resolução, percebe que a gente acabou criando os passos necessários para finalizar na letra D. Nós não usamos a turbina, no meio do caminho ela aparece, mas a velocidade 2 que eu tinha equacionado lá me serviu para achar a vazão, que por sua vez ajudou na letra D. E a própria letra C, com a sua vazão da bomba, também me ajudou aqui a resolver essa questão. De alguma forma, o Brunet acabou criando um sistema de perguntas que acaba te ajudando a chegar ao fim da conclusão, que era o principal foco, a letra D. A velocidade 1 ficou, a gente nem foi atrás dela, né? E as diferenças de pressões, de fato, não dá para descobrir. Mas eu espero que tenha ficado claro o método aqui de organização. E estamos quase no fim. Sobrou apenas uma questão que eu vou resolver, a 439. Vamos lá.